Queridos, eu gostaria de convidar vocês para primeiramente, Shalom, né, para vocês aí que estão na internet. Nós estamos estudando O Campo de Batalha da Mente, um livro de Joyce Meyer, uma pessoa que tem uma referência muito grande, mas na verdade, pela congruência das nossas vidas, que acaba com que eu tenha uma intimidade, uma proximidade muito grande dos atos, dos feitos, das coisas que ela viveu, acabaram na minha vida também sendo uma ação poderosa na minha vida, e eu espero que o mesmo que ocorreu na minha vida, com esse contato com essa obra, seja na sua vida também. Eu recomendo. Meu livro está bem desgastadinho, você pode ver, porque o uso. Então não é um livro para você ter para ficar guardado, é um livro para você estudar, para você se aprofundar, para você compreender as coisas que estão ali dentro, não é? Que o Eterno trabalhe no seu espírito, no seu coração. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nós colocamos esse tempo de estudo diante do Senhor. Abençoa-nos, coloca a tua boa mão sobre nós e que nós vejamos o bem na terra dos viventes, pelo amor da tua fidelidade, da tua muita misericórdia. Fala com esse povo que conhece o teu nome e nos ajude, Pai, nos ajude a termos a nossa mente aprumada num campo de batalha bastante complexo para todos nós de lidarmos, que é o campo de batalha da mente. Nos ajude, bondoso de Israel, é o que eu te peço, Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja, assim seja. Queridos, eu queria trazer aqui acerca do que nós viemos falando, que não é divertido estar com uma pessoa negativa. Ela traz nuvens escuras para cada projeto, há um peso em volta dela, não é? E eu queria compartilhar algumas coisas que me colocaram. Céu, e quando você é essa pessoa negativa, com o que eu faço quando eu me sinto, eu vejo os aspectos negativos, eu vejo os pontos negativos de tudo, eu não consigo ver êxito num projeto, eu não consigo acreditar que aquilo vai dar certo, mesmo eu lendo palavras que o Eterno tem prazer na prosperidade dos seus servos, mesmo eu sabendo que Ele deseja que as minhas petições cheguem a Ele e sejam atendidas, não é? Eu vou chegar aqui num aspecto importante que vai trazer a resposta para você. Eu acredito que quando nós chegarmos acerca de tratar sobre justamente espíritos aprisionadores de mente, que está no capítulo 6, né? No capítulo 6, eu creio que você vai ter essa resposta mais efetiva, porque nós lidamos com espíritos opressores, Então é importante para nós termos esse entendimento e olharmos que também coisas que nós lidamos na nossa vida não são apenas questões. Aliás, queridos, eu vou dar um pulinho já a gente volta para cá, vamos para pressentimentos malignos. Eu acredito que isso já vai tratar algo acerca disso. É uma pergunta importante. Então, o que eu compreendi acerca dessa pergunta, não é? A pessoa colocou que, olha, eu tenho um projeto para minha mão, ou meu marido tem um investimento, alguma coisa, eu sempre acredito que vai dar errado, né? Então, eu queria ler para você, a gente volta para a força da esperança, mas eu vou ler acerca de pressentimentos malignos, tá bom? Está na página 52, tá bom? Vamos lá, pressentimentos malignos. O que são pressentimentos malignos? Pouco tempo depois que comecei a estudar a palavra do Eterno, estava escovando o cabelo numa manhã no banheiro, quando eu percebi que no ambiente ao meu redor havia uma sensação vaga, ameaçadora. Alguma coisa ruim estava para acontecer. Conscientizei-me de que, na verdade, eu tinha tido essa sensação comigo a maior parte do tempo, no caso da vida dela. Eu perguntei ao Senhor, que sensação é essa que eu sempre tenho? Pressentimentos malignos. Pressentimentos malignos, ele respondeu. Eu não sabia o que aquilo significava, nem jamais havia ouvido a respeito. E logo depois disso encontrei uma frase em Mishlei, Provérbios 15:15. Todos os dias do aflito, os desalentados são maus, por causa de pensamentos ansiosos,
maus pressentimentos, mas a alegria do coração é banquete contínuo, independentemente da circunstância. É aquela Bíblia amplificada que a Joyce usa, tá bom? Talvez se você for procurar, você não vai ter essa porção maus pressentimentos, né? Vai aparecer para você somente os dias maus, mas na versão estendida, que eles pegaram os textos nos originais e as aplicações que poderia ter tido esses textos, está sobre esse maus pressentimentos malignos, como elas chamam aqui. Eu percebi naquele momento que a maior parte da minha vida tinha sido infeliz por causa de pensamentos, pressentimentos malignos. Sim, tive circunstâncias que foram muito difíceis, mas mesmo quando eu não tinha, eu ainda estava infeliz por causa desses pressentimentos. Um mau pensamento. Estavam envenenando a minha perspectiva, me roubando a habilidade de desfrutar da vida e ver dias bons, dias felizes. Guarde a sua língua do mal. Quem, pois, quer amar a vida e ver dias felizes, seja isso claro ou não, refreie a língua do mal, evite os seus lábios de falarem dolosamente, traiçoeiramente e enganosamente. 1 Kefa, 1 Pedro 3,10. Queridos, eu queria dar uma pausa aqui, porque quando você pega esse texto, por exemplo, o dolo eu só posso causar numa outra vida. Eu posso falar com dolo, mas é em relação a outra pessoa, não é? Eu vou trazer um dano, um prejuízo, mas para outra pessoa. Mas nós causamos mal para a nossa própria vida. Com esses pensamentos de que as coisas realmente são más, são cruéis, são ruins, dias maus estão pela nossa frente, nós sabemos disso, mas, amados, não quer dizer que porque os dias são maus, que nós devamos esperar somente o que é mau. Nós temos promessas do Eterno sobre nossos filhos, sobre a nossa vida, sobre o desejo do Eterno, que tem prazer na prosperidade dos seus servos. Ele tem prazer. Você quer dar alegria ao coração do Pai? Ele tem prazer quando você dá certo, quando você funciona, quando você tem êxito. Isso traz alegria ao coração do nosso Pai amoroso. Então, hoje que nós estamos falando sobre essas questões, hoje é dia 14 de maio, e nós estamos justamente durante esse período no pós, como eu vou dizer, no pós devastação de muitas cidades no Rio Grande do Sul. Então, queridos, muitas projeções, eu estou recebendo, por exemplo, profecias, não é? Ontem me mandaram ainda uma profecia dizendo que nós íamos ter um terremoto mundial e que isso se daria nesses próximos dias. Eu acredito que as pessoas que falam isso, elas acreditam no que elas estão dizendo. Eu acredito que existe uma ruach, querido, um espírito estranho operante sobre a terra, que está conduzindo muitas pessoas ao engano, mas não é uma ação deliberada do mal. Esses pensamentos malignos, e depois nós vamos estar falando aqui sobre espíritos aprisionadores de mentes, são esses espíritos que fazem com que a nossa boca pronuncie coisas que vai causar o dano. A nossa boca pronuncia coisas que vai trazer o prejuízo para outras pessoas. Esses dias eu compartilhei uma coisa que me compartilharam, e quando fala de qualquer região onde estão as pessoas que eu amo, e evidente, queridos, quem que sabe, olha, o filho saiu de ônibus, teve qual é a estrada? Foi na estrada onde teu filho estava, não é? A primeira coisa que nós vamos pensar é os nossos filhos, entende? Então, queridos, nós temos um posicionamento voltado, desde nossa mais tenra idade, voltado para o negativo. Desde a nossa mais tenra idade, nós temos a nossa mente voltada para o negativo. Meu marido hoje estava falando comigo acerca de algumas coisas, e ele falou sobre a memória, que é aquela que nós estamos tendo problema, que é com a memória, nós estamos tendo problema de guardar coisas novas, não é? Que o Eterno nos ajude, nós sejamos liberados de toda a obra de Covid, em nome de Yeshua. Então, nós estamos tendo uma divergência entre a habilidade que nós tínhamos anteriormente de guardar, memorizar coisas, não é?
e também nós temos problema com a nossa memória de permanência. Então, o que acontece? Como funciona a nossa memória? A cada 20 minutos, 20 minutos é uma média, tá, queridos? É uma média. Tem pessoas que é 21, 22, 23 minutos, outras 19, dependendo de como funciona cada cérebro, mas convencionalmente 20 minutos, 21 minutos. Então, esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês, que vai dar aí um período que nós estamos juntos, esse período que é o da memória, essa memória, se você já fez algum exame ou tomou uma anestesia geral, você pode ver que você teve o que é chamado efeito anestésico. Por que acontece isso? Porque o teu cérebro estava funcionando. Se você fez uma colonoscopia, você fez uma endoscopia, você fez uma cirurgia ocular, não é? Você fez uma cirurgia de catarata. Então, aquele período anterior, que vamos supor, se os seus 21 minutos foi até, por exemplo, a hora que você foi anestesiado, você vai lembrar até a hora que você foi anestesiado. Mas vamos supor que você não estava, seus 21 minutos não foi ali. Você não vai ter memória anterior disso. Porque é um bloco de 21 minutos que vai ser depositado na sua memória de permanência. Então, quem tomou anestesia conhece isso, ou se alguém passou por... Opa, acabamos dando uma caidinha aqui. Ou se você passou por algum efeito amnésico, que quer que seja, ou que tenha acontecido alguma coisa... Que trouxe alguma interrupção para você do seu sistema cognitivo, funcional, então você passou por uma situação dessa, aonde você foi guardar a tua memória de permanência, ela não ficou, ela não permaneceu. Essa memória ela foi perdida, tá? E isso acontece, por exemplo, com uma pessoa que tenha tido algum problema, que ela tenha tido alguma situação traumática, ela pode interromper também esse período, esse curso dela em relação à memória. Ela pode ter interrompido isso também. Então, queridos, a nossa memória, ela acaba sendo seletiva em relação ao que nós guardamos essa quantidade de memória, eu e você, nós guardamos uma quantidade de memória, mas tudo que nós acabamos resgatando dos nossos momentos de memória são fragmentos. Claro que nós tivemos momentos bons. Por exemplo, você conversa com uma pessoa que o casamento dela tenha acabado. Ela não lembra do convívio com a pessoa com quem ela conviveu. Ela vai ter pequenos fragmentos de memória. Por isso que se fala da memória seletiva. E a nossa memória, ela não é seletiva para o bem. Ela tem um hábito, ela tem um frisson para o mal. Então, a própria história que você tem da sua vida, se você estiver disposto a expor a sua vida, eu estou com algumas pessoas que têm tido coragem de fazer isso, não é? Se você tiver a coragem de expor a sua vida, para você compreender verdadeiramente quem você é, você pode ficar surpreso. Pode ser, por exemplo, queridos, uma pessoa pode criar uma situação monstruosa sobre uma outra pessoa de algo que não está acontecendo. E como é que ela faz isso? Fragmentos de memória. Ela pega experiências. Queridos, é muito difícil esse processo da memória. Primeiramente porque nós temos uma memória que pode falhar. Eu posso pegar 21 minutos por algum choque, alguma situação. Por exemplo, a pessoa lá que sofreu um acidente de carro. Às vezes você chega para a pessoa e fala para ela, mas o que aconteceu? Ela não sabe nem que ela sofreu o acidente. Aqueles minutos, vamos supor que ela tivesse os últimos 15 minutos, ela iria guardar com 21. Ela não guarda. Então a nossa memória pode ser fragmentada com choque, a nossa memória pode ser fragmentada com trauma, a nossa memória pode ser fragmentada por vários contextos. Então, qual é a nossa luta hoje? Se você conhecer a verdade vai te libertar. Eu vi muitas pessoas tomando raiva de outras pessoas,
agindo com esse dolo, não é? Agindo dolosamente para com outra pessoa por causa de memórias que ela tinha com outras pessoas. E ela projetou essas memórias, queridos, e é uma coisa muito rápida, muito rápida. Vamos supor que você tem um trauma com relação ao seu pai ou à sua mãe. Eu tive que resolver isso com ambos. Eu tive que resolver com os dois lados, não é? Por quê? Porque me aparecia uma pessoa na minha frente e eu falava assim: olha, você está agindo como a minha mãe. Ou eu vi outra pessoa: você está agindo como meu pai. Então, imagina, aquelas pessoas, elas não eram meu pai, não era minha mãe. Mas elas, quando elas... A maneira que elas agiam, por algum motivo, acendia a luzinha vermelha para eu trazer, puxar da memória aquele mau momento, aquela má situação, aquela traição, aquela situação contrária. E, queridos, nós temos de tomar muito cuidado com esses pressentimentos malignos, porque não está nada acontecendo, mas nós podemos criar uma montanha, não é? Claro, queridos, com relação a essa questão do Rio Grande do Sul, o Eterno vem falando conosco acerca das questões que ocorrerão no Sul, há aproximadamente 9 anos dentro do ministério. Desde Risgalos 1 a gente já tratava. Quem estiver fazendo Risgalos 1 já pedi, né? Na hora que eu falar do Sul, entre em contato comigo para eu achar onde é que está, porque eu tenho que assistir. Eu não consigo, queridos, hoje eu não consigo, mas eu conto com vocês para isso. Queridos, há anos nós estamos falando sobre o quanto as regiões do Sul vai sofrer, região Sudeste também, essas falhas e todas essas coisas que nós temos. Mas é muito importante para nós vivemos sem esses pressentimentos malignos. O Eterno vai falar conosco, queridos. Alguma coisa está para acontecer, Ele vai falar. Ele não falou comigo 1 ano antes que meu filho ia morrer, não é? Recentemente, o Eterno falou conosco algumas questões acerca de queridos nossos, de pessoas amadas do nosso coração, pessoas também que eu nem conheço. O Eterno vem e me fala: ore por essa pessoa, porque ela está atravessando um momento difícil. Então é muito importante que nós, mais uma vez eu vou falar sobre a força da esperança, não é? E a força da esperança, se você pegar no capítulo 50, no página, né, queridos? Abraão, esperando contra a esperança, porque para essa razão humana era contra a esperança, creu, esperou com confiança, para vir a ser pai de muitas nações. Segundo o Eterno lhe disse, assim será a sua descendência inumerável. E sem enfraquecer na confiança, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, inteiramente impotente, como se tivesse morto, sendo já de 100 anos, considerando a idade avançada de Sara, que não tinha mais nem as regras das mulheres, ela não tinha mais menstruação, não é? Mesmo assim, ele se fortaleceu pela confiança e foi cheio do poder de confiança da fé, louvando e dando glória ao Eterno. Romanos 4, 18 a 20. Dave e eu acreditamos que o nosso ministério no corpo do Mashiach vai crescer todo ano. Sempre queremos ajudar mais pessoas, mas percebemos que se o Eterno estiver num plano diferente e chegarmos ao final do ano sem nenhum crescimento, da mesma forma que começamos, não poderemos permitir que tal situação controle a nossa alegria. Então, amados, a maneira que nós confiamos, a maneira que nós esperamos, a maneira que, como ela coloca aqui, Joyce, se você conhecesse minha situação, você não esperaria que eu fosse positivo. Mas, amados do meu coração, nós temos de tomar muito cuidado com esses pressentimentos malignos. Algo ruim vai acontecer. E se eu começar a pensar que algo bom vai acontecer? E se eu começar a crer algo... Querido, será que você pensa no banquete, na mesa que nós vamos estar com Yeshua, nosso Senhor? Você pensa que nós estaremos ceando com Ele conosco? A alegria daquele lugar, não haverá risco, não haverá morte, não haverá lágrimas. Será que você consegue se posicionar num dia que será assim? Ah, céu, lá no porvir,
Não, amados do meu coração, o Eterno tem para nós essa alegria hoje. A alegria dele é a nossa força. Ele é nossa herança para sempre. Nós temos herança. Então, queridos, não é algo... Não, céu, mas se a gente está no meio do apocalipse, a gente vai fazer o quê? Amados, nós vamos crer que o Eterno vai nos livrar. O Eterno virá nos livrar. Ele virá nos salvar. Ele prometeu que ele faria isso, queridos. E se nós viermos a perecer de alguma maneira, com ele nós estaremos. Não tem como dar mal, não tem como dar ruim, como diz minha filha. Não tem como dar ruim isso aí. Só tem como dar bom. Não é? Impressionante como nós criamos frases, oportunidades, situações onde a expressão de coisas negativas estão cada vez mais aprimoradas. Vai dar bom, queridos. O bom, o vencedor está vivendo em nós, não é? Vamos lá, capítulo 6, espíritos aprisionadores de mente. Eu espero conseguir ler para vocês. Não andeis ansioso por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante do Eterno as vossas petições, pela oração, pela súplica, pelas ações de graças, e a paz do Eterno que excede o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente no Mashiach Yeshua. Filipenses 4, 6 a 7. Na minha caminhada com o Eterno, certa vez, eu estava achando difícil acreditar em determinadas coisas. Eu não entendia o que estava errado comigo. E como consequência disso, eu fiquei confusa. A descrença parecia estar crescendo a grande velocidade. Eu comecei a questionar o meu chamado. Eu pensei que estava perdendo a visão e que o Eterno havia me dado para o ministério. E eu estava infeliz, porque a descrença traz infelicidade para nossas vidas. Por 2 dias consecutivos eu ouvi esta frase, vindo no meu espírito: espíritos aprisionadores de mente. No primeiro dia, eu não pensei muito sobre isso. Entretanto, no segundo dia, quando eu comecei o momento da intercessão, eu ouvi pela 4ª ou 5ª vez: espíritos aprisionadores de mente. Eu sabia que por causa de todas as pessoas a quem eu havia ministrado, que multidões de crentes têm problemas com a mente. Então eu pensei que Aruach, o Espírito do Sagrado, estava me direcionando a orar pelo corpo do Messias contra um espírito chamado aprisionador de mentes. Então eu comecei a orar, interceder contra os espíritos aprisionadores da mente, em nome de Yeshua, e depois de apenas poucos minutos de oração, eu senti uma tremenda libertação, mas veio sobre a minha própria vida. E foi fantástico, dramático, mas foi fantástico. Liberta dos espíritos aprisionadores de mente. Quase toda a libertação que o Eterno tem me dado tem sido progressiva e aconteceu por meio da confissão da palavra do Eterno. Yohanan João 8, 31 e 32, Tehilim 107, 20 são o meu testemunho. Em Yohanan 8, 31 e 32, Yeshua disse: se vós permanecerdes, continuardes na minha palavra, sois verdadeiramente meus talmidim, meus discípulos, meus seguidores, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tehilim 107, 20, Salmo 107, 20, diz sobre o Senhor: enviou-lhe a sua palavra e o sarou, e o livrou de tudo que era mortal. Mas dessa vez eu sentia e sabia imediatamente que alguma coisa havia acontecido com a minha mente. Dentro de minutos eu era capaz de acreditar outra vez em áreas com as quais eu tinha estado lutando minutos antes do meu momento de oração. Eu vou lhe dar um exemplo. Antes de ter sido atacada por esses espíritos aprisionadores de mente, eu acreditava que, de acordo com a palavra do Eterno, o fato de que eu era uma mulher de Ferton, Missouri, a quem ninguém conhecia, não faria nenhuma diferença em minha vida ou no meu ministério, como está em Gálatas 3:28. Quando o Eterno estivesse pronto, ele abriria portas que ninguém poderia fechar, como está em Resgalos Apocalipse 3:8, e eu pregaria em todo mundo as mensagens práticas, libertadoras que ele havia me dado. Eu acreditava que era um privilégio compartilhar as boas novas com toda a nação pelo rádio, não por causa de mim, mas a despeito de mim. Eu sabia que, de acordo com as Escrituras, o Eterno escolhe as coisas fracas para confundir os sábios, como está em 1 Coríntios 1:27. E eu acreditava que o Senhor iria me usar para curar os doentes. Eu acreditava que os nossos filhos seriam usados no ministério.
Eu acreditava em toda sorte de coisas maravilhosas que o Eterno havia colocado no meu coração. Entretanto, quando os espíritos aprisionadores da mente me atacaram, eu não conseguia parecer acreditar em muita coisa. Eu pensava coisas do tipo, bom, eu provavelmente inventei tudo aquilo, eu só acreditei porque eu queria, mas isso provavelmente jamais ocorrerá. Mas quando os espíritos foram embora, a habilidade de crer voltou para mim. Decida acreditar. Também Aruach, o Espírito do Eterno, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Não sabemos que oração oferecer, nem como oferecê-la como válida. Mas a mesma Aruach, o Espírito, recebe a nossa súplica e intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, muito profundos. Romanos 8, 26. Como crentes, nós precisamos aprender a decidir acreditar. O Eterno frequentemente nos dá confiança, um produto da Ruach HaKodesh, com relação às coisas às quais nossas mentes simplesmente podem nem sempre parecer de acordo. A mente quer entender o porquê, o quando e o como de tudo. Frequentemente, quando esse entendimento não é dado pelo Eterno, a mente se recusa a acreditar naquilo que ela não entende. Às vezes acontece de um crente saber alguma coisa no seu coração, seu homem interior, mas a sua mente luta contra. Eu tinha decidido muito antes acreditar que a palavra do Eterno, a palavra permanente, revelada do Eterno, que me deu as coisas que Ele me falou, as promessas que Ele me fez pessoalmente, mesmo que eu não entendesse por quê, quando ou como isso aconteceria em minha vida. Mas essa coisa com a qual eu estava lutando era diferente. Estava além da minha decisão. Estava amarrada por esses espíritos aprisionadores de mente e simplesmente não conseguia fazer nada para acreditar. Graças ao Eterno que por meio da Ruach HaKodesh, Ele me mostrou como devorar. O seu poder prevaleceu. Muito embora eu não soubesse que estava orando por mim mesma quando eu comecei. Eu tenho certeza que você que está acompanhando, lendo esse livro, neste momento, porque foi direcionado a fazer isso, você também pode estar tendo problemas nessa área. Se for assim, eu encorajo você a orar em nome de Yeshua, pelo poder do seu sangue. Coloque-se contra esses espíritos aprisionadores de mente. Ore dessa forma, não apenas uma vez, mas sempre que você tiver dificuldade dessa área, de confiar naquilo que o Eterno prometeu a você. O inimigo jamais esgota o seu estoque de dardos inflamados para jogar contra nós, quando estamos tentando caminhar em frente. Levante seu escudo de confiança. Lembre-se de Yaakov 1, 2-8, que nos ensina que podemos pedir sabedoria ao Eterno nas provações, e Ele nos dará e nos mostrará o que fazer. Eu tinha um problema, um dardo inflamado, que não tinha encontrado antes, mas o Eterno me mostrou como orar, e eu fui liberta, e você também será. Meus queridos amados do meu coração, a coisa mais precária que nós temos hoje, mais precária, são atitudes de oração acerca da mente, dos pensamentos corretos, embora o desafio que o Eterno trouxe para nossas vidas é que nós tenhamos a mente de Mashiach. E eu vou orar por você, por todos nós, porque nunca eu vi a mente humana ser tão atacada como nesse momento que nós estamos vivendo. Está bem? Querido Pai, em nome de Yeshua, eu coloco todos aqueles que estão comigo neste momento, estudando esta palavra, estudando aquilo que o Senhor trouxe, Pai, para que nós estivéssemos batalhando em relação a posições que o adversário toma no campo de batalha, e nós colocamos em nome de Yeshua. Entra com teu poder, Pai, qualquer espírito aprisionador de mente da vida dos meus irmãos, da minha vida, em nome de Yeshua, bate em retirada todo dardo inflamado do maligno. Nós somos do Senhor, nós somos agentes da tua cidade santa, sagrada, do teu reino vindouro. Nós somos, Pai, nós somos do reino que o Senhor hoje já está reinando com poder, sabedoria e amor. Pai, pelo amor da tua fidelidade, nós repreendemos toda obra maligna, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a vida dos meus irmãos. Eu repreendo em nome de Yeshua. Haja liberdade para sonhar, a liberdade para pensar, porque o Senhor vai fazer infinitamente
infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, tudo que nós sonhamos, tudo que nós almejamos. Fiel é a tua palavra, Senhor. Perfeitos são os teus caminhos, em nome de Yeshua. Vem sobre a vida desse que está estudando comigo esta obra. Ajuda-o a se levantar, ajuda a ter sonhos. Levante-se em nome de Yeshua. Pai, age por meio, Pai, por meio desta obra, por meio deste tempo. Liberta as mentes, levanta este povo para se tornar próspero, ativo diante da tua presença, cheios da tua Ruach HaKodesh, Pai, cheios da tua presença, com famílias vitoriosas, filhos vitoriosos, relacionamento conjugal vitorioso. Ajuda-os, Pai, por amor da tua misericórdia, irmãos e irmãs vitoriosos em ti. É o que eu te suplico, Beshebeshu Hamashir, que assim seja, assim seja. Querido meu, querida minha, curtinho o tempo hoje, mas eu espero que tenha sido extremamente libertário, em nome de Yeshua. Beijos no seu coração. Fique na Shalom do nosso Pai.